Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar a Deus. Você pode ficar à vontade. Eu convido a todos para ficarem de pé para adorar a Deus também com seu corpo, com sua voz, com sua música, com seu corpo também. Que você possa realmente cantar essas canções aqui com o seu coração. Você não perca essa oportunidade de adorar a Deus de forma livre que a gente tem aqui. Só Ele é digno. Amém? Seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, pão de cada dia, perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Aleluia. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja
glória ao Senhor, Deus. Nos ajuda a te adorar como o Senhor merece. Nos ensina, Deus, a querer cada dia o que o Senhor tem para nós. Nos ajuda a confiar, nos ensina a confiar em Ti, Deus. Que essa oração seja viva, seja verdadeira em nós, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Amém? Continue adorando a Deus. Debaixo de tuas asas sempre estarei. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Nem a morte,
me separar de ti. Nem a morte, nem a vida, potestades ou principados, nem a fome ou angústia poderão me separar de ti. Obrigado, Senhor, teu amor é tão grande. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor. Nada poderá nos separar do teu amor. Só o Senhor é Deus. É graças ao Senhor que nós estamos aqui, Deus. Nós te adoramos como igreja, te adoramos como povo eleito do Senhor. Que privilégio, Deus, ser chamado povo do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Oh Deus, a tua igreja anseia pela tua volta. Essa canção a gente fala Maranata, ora vem Senhor Jesus, Hosana. Isso que é o anseio da igreja, né? De que Jesus venha logo e a gente possa estar com Ele sempre.
nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Igreja, canta ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei. Pois eu sei que estás e um dia voltarás pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Sim, Deus, a tua igreja anseia pela tua volta, mesmo sendo falhos, mesmo sendo tão inconstantes tantas vezes. Nós clamamos, ó Deus, por tua bênção sobre nós. Só possa receber o nosso louvor nessa noite. A nossa adoração é para o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Te adoramos. Santo é o Deus, nosso Deus, que nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite também. Que o Senhor prepare os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite. As crianças com mais de 6 anos já podem se reunir aqui para subir. Com mais de 6 anos. As de menos vão ficar aqui hoje. O Ministério Infantil informou que as de menos vão ficar aqui com os pais. As de menos de 6 hoje. Oi, querida? Não, você vai ficar aqui com... Como é que vai fazer com a Helena, amor? Ela vai ficar desenhando aqui. Isso. Me ajuda aí, Dan.
Ok. Reorganizado já, depois da saída das crianças. Então, gente, boa noite de novo para todo mundo. Hoje à noite, nós vamos terminar a série que a gente vinha fazendo sobre o livro Fé Ativa do Packer, do teólogo J.A. Packer, com o último tema, que é levando a ceia do Senhor a sério. Para mim foi muito interessante estudar esse capítulo, porque, embora a ceia do Senhor seja importante, faça parte da minha vida espiritual desde muito novinho, né? Eu nasci, para quem me conhece sabe que eu sou filho de pastor, nasci já dentro da igreja. Muitas vezes a gente perde um pouco, como é que eu vou dizer, de entender ou tentar entender nossas práticas espirituais. E muitas vezes a gente acaba sendo levado pelo costume ou pela repetição, né? E não pensando mais profundamente sobre elas. E hoje a gente vai ter a oportunidade aqui de conversar e de pensar um pouco sobre esse sacramento da nossa fé, da fé reformada protestante presbiteriana, que é uma vertente, né, do cristianismo, a qual a gente segue e que a gente professa. Eu não sei, eu fiz alguma coisa errada aqui? Ok. Bom, para começar então, eu queria que a gente estivesse fazendo oração, para Deus estar sempre guiando o que a gente vai pensar e meditar e aprender da palavra dele. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por essa noite, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque nós aqui nessa comunidade estamos sendo abençoados com a unção do Seu Espírito sobre nós, tanto no convívio, quanto na oração, quanto no louvor, quanto na palavra, quanto nas práticas que a gente desenvolve como comunidade da Tua igreja. Obrigado porque sentimos que o Espírito do Senhor age sobre nós, em cada um desses momentos, nos mais simples e mais corriqueiros, mas também nos mais poderosos e místicos. O Senhor age em nós através do Teu Santo Espírito, o Consolador amado que o Senhor deixou para que estivesse caminhando conosco até que o Senhor volte. Te peço para que nessa noite sejamos abençoados, Deus, pela Tua palavra e por tudo que o Senhor tem para dizer para nós. Te peço que pessoas possam ouvir aqui e que essa palavra possa não voltar vazia do coração deles, em nome de Jesus. Amém. Bom, para começar, eu queria colocar uma pergunta no ar. Qual é a real importância da ceia do Senhor para nós hoje em dia? É interessante porque dentro da nossa cultura evangélica brasileira, de fato é bem costumeiro, bem comum em diversas igrejas evangélicas, a gente uma vez por mês praticar este sacramento, que a gente entende como sacramento. Mas temos que admitir que o sermão, dentro da nossa cultura, parece ter um pouco mais de valor, mais de importância em nossos cultos. Talvez pela própria repetição, onde em todo culto você tem normalmente louvor e sermão. Dentro da nossa cultura, a gente tende a valorizar mais esses elementos da nossa liturgia, do nosso culto, do que a ceia do Senhor. E o autor, embora ele tenha uma fé dentro de uma cultura inglesa, ele traz esse aspecto também, e mostra como que se moldou a fé na América do Norte e na América do Sul também, a fé evangélica. E eu acho que dentro do nosso contexto, trazendo para o nosso contexto, realmente é muito comum que a gente entenda o sermão como algo mais importante, como algo mais relevante na nossa prática litúrgica. Hoje eu queria abordar um pouco melhor, tanto o porquê de termos perdido um pouco do real sentido e valor da ceia do Senhor em nossa prática religiosa, como também tentar restaurar um pouco de seu real significado e valor dentro da tradição cristã e evangélica. Para começar, eu queria falar um pouco sobre a origem da nossa maneira de crer, da nossa maneira de viver a igreja, ou seja, de vir à igreja, de
nos conectar, aprender, fazer coisas dentro de um ambiente eclesiástico. Nós somos de uma tradição protestante, e essa tradição começa se colocando contra uma outra tradição, que é a tradição católica. Ou seja, existia um cristianismo que era o catolicismo, e num determinado momento há uma ruptura entre o catolicismo e o protestantismo. Alguns já estudaram isso na escola, outros em outros ambientes, e eles vão entender que isso aconteceu. Mas a gente tem que entender que ali é um choque cultural. Por quê? Porque a igreja e a tradição católica, ela trazia uma série de práticas. E a nova igreja que se coloca agora contra algumas dessas práticas, normalmente ela tende a fazer uma ruptura cultural, ou seja, mudar o jeito de agir e aí ela acaba criando uma nova tradição cultural. Bom, é importante que dentro da tradição protestante existia uma grande valorização do entendimento, ou seja, da capacidade racional dos cristãos que praticavam essa fé entender o que estava sendo dito. E isso tem toda uma tradição filosófica também. Quem vai estudar filosofia vai entender que tem um determinado momento que isso acontece, onde as pessoas elas valorizam isso, elas entendem que elas precisam entender mais sobre o que elas praticavam. E esse movimento vai acontecer em vários lugares da Europa, e ele vai se cristalizando, e a gente cria uma tradição muito baseada no entendimento da Bíblia. E isso talvez é uma das coisas mais caras para a fé protestante, e eu acho que é um dos maiores acertos, inclusive, porque a partir do protestantismo, os fiéis, qualquer um pode ler a Bíblia e deve tentar compreendê-la, e compreender e transformar a sua mente, como aquele texto que fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Ou seja, o cristão protestante, não digo diferente, mas de uma maneira mais constante, ele busca essa transformação mental através do ensinamento da palavra. E na fé protestante isso vira uma maneira que a gente repete, que a gente costuma fazer, por isso que você vai ver que nas igrejas protestantes no mundo é uma constante que o sermão seja muito valorizado. O problema não está nisso, porque isso é uma coisa bacana, mas o problema é que toda vez que você tem uma grande mudança cultural, a tendência é que você jogue, vamos dizer assim, o bebê fora com água suja. E aí a gente tende a esquecer o valor de outras coisas. E a gente tende a achar que nossa fé, ela não é uma fé que tem rituais. A gente tende a pensar que todo ritual, repetição e prática é ruim, porque a gente descartou algumas delas. E a gente tende a dar um valor muito grande ao entendimento. Mas o culto não é, e nem deve ser apenas um curso ou aula teológica, onde aprendemos, analisamos e saímos. Guardem isso para a gente vai entender um pouco. O culto cristão, sendo ele católico, protestante, não estou falando de vertente, estou falando culto ensinado por Jesus, ele não é, nem deve ser uma espécie de curso ou aula teológica, onde você senta, reflete, entende e sai. Eu hoje usei um exemplo, conversando com amigos durante o almoço, que nessa pandemia a gente teve um exemplo muito claro disso. Por quê? Porque a gente ficava em casa e a gente assistia o culto pela gravação. Embora tenha uma série de coisas que são iguais ao que você tem quando você escuta a palestra, escuta a pregação e tal, é muito diferente, pelo menos para mim é. Tem uma série de sensações envolvidas ao você fazer o culto dentro de casa, assistindo pela televisão, e você está aqui. Tem uma série de coisas que acontecem de forma diferente. E a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. Isso não quer dizer que o culto online ele não é bom, que ele não é efetivo, que ele não é algo usual, principalmente num momento igual esse, mas isso quer dizer que a gente tem que entender mais sobre como esses elementos são representados em nossa fé e qual o sentido deles. Para entender melhor sobre a essência e valor desse culto cristão, vamos fazer um rápido passeio pela Escritura, para a gente poder entender um pouco o que acontece, como isso foi nos ensinado. Bom, primeiramente, eu quero trazer um pouco da cosmovisão cristã. Essa palavrinha difícil, cosmovisão, tem a ver sobre como o cristão entende as coisas, o mundo, o universo, entende tudo. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vive um duelo muito poderoso de narrativas.
Hoje em dia, praticamente em tudo, filmes, jornais, televisão, você tem um contraste de narrativas, de maneiras de ver o mundo. Por exemplo, normalmente a academia hoje em dia, ou a universidade, ela entende tudo a partir de uma formação quase que caótica do universo. A ideia do Big Bang e de um desdobramento material do universo, materialista. E que o próprio espírito é criado a partir da matéria, ou seja, no relacionamento entre seres, animais, que foram se tornando mais inteligentes, eles criaram bem, mal e tudo isso. Isso é uma cosmovisão diferente da nossa cosmovisão. Nossa cosmovisão entende o seguinte, que Deus criou os homens e os anjos para viverem eternamente com Ele. Nós entendemos que existia um ser, que a gente não entende ele muito bem, mas a gente chama ele de Deus, e que ele tem a bondade plena em si. E essa bondade é tão poderosa, tão arrebatadora, que ela é naturalmente criativa, assim como pessoas boas são criativas. E dentro dessa criatividade e bondade, Deus resolveu criar o homem, que é mais um dos seres que ele criou. Ele já tinha criado anteriormente os anjos. E ao criar o homem, ele cria o homem com uma série de potencialidades. Uma delas é viver em comunhão com ele. Ele então nos constituiu para viver uma vida preparatória, uma vida menor espiritualmente que a dos anjos, cujo propósito era nos capacitar para vivermos eternamente uma vida transfigurada depois. E assim como o mundo físico que fomos criados para habitar e os processos do corpo e da mente foram concebidos como formas pelas quais Deus se relaciona conosco, Ele também criou maneiras através dessa matéria, que é o mundo, que é meu corpo, seu corpo, para que a gente se relacione um com o outro e com Deus. Então, o cristianismo acredita que a materialidade do nosso corpo, de alguma forma, tem um objetivo na nossa relação com Deus. A maneira pelo qual a igreja expressa tudo isso é caracterizando o universo e tudo que há nele como sacramental. Ou seja, a igreja entende que já que o universo foi criado de uma maneira boa, por um Deus bom, esse universo tem uma relação sacramental com o nosso espírito. Ou seja, uma relação que torna sacro, torna sagrada essa conexão toda. E por isso a tradição da igreja acredita e usa alguns desses símbolos materiais, certo? Como sacramentos. Esses termos, sacramento e material, é usado pela igreja e por cristãos já há muitos séculos. Jesus Cristo ordenou aos seus próximos duas práticas fundamentais, usando dessa relação sacramental entre Deus Criador, universo criado e homem criado. Um deles usa o símbolo da matéria água, e outro usa o símbolo do pão e do vinho. Ou seja, dentro da nossa cosmovisão, tentando explicar, porque eu acho que ficou um pouco complexo, a gente entende que o universo não é apenas uma coisa descartável, que Deus criou sem propósito. A gente entende que Ele criou o universo para comunicar conosco de sua própria essência, das coisas sagradas de sua essência. Volta e meia você vai ver a Bíblia falando, a água do Espírito que renova, a árvore da vida cujo um rio flui dela, ou seja, ele vai usando esse elemento água, que para nós é um elemento sensacional, todo mundo sabe disso, é só você ir para a praia, você vai sentir que transforma tudo, seu espírito, você está na beira de um rio, você sente aquele poder transformador, a vida borbulha ali, e ele usa daquilo para poder falar de essências, que são eternas e espirituais. E o cristianismo foi, vamos dizer assim, impactado com esses elementos através de dois sacramentos. Um deles é o batismo, através da água, e outro deles é a ceia do Senhor, onde você usa o pão e o vinho como elementos para nos falar de uma série de coisas. Bom, então, dada essa introdução sobre a questão da ceia do Senhor, a gente vai entrar em como alguns textos bíblicos abordam isso, começando em Mateus 26, de 26 a 28.
Vamos ler. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, agradeceu, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles, todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Nesse texto original de Mateus, vemos Jesus ensinando aos seus discípulos a prática da ceia do Senhor. É importante entendermos que o verbo usado significa, simboliza ou representa. Quando ele fala isso é o meu corpo, no original do aramaico, o texto seria uma palavra que o significado dela não é bem mas representa ou simboliza. Precisamos entender o sentido e valor desse ato para nós. Já em 1 Coríntios, quem puder já vai passando aí, 11, de 23 a 25. 1 Coríntios 11, de 23 a 25. O apóstolo Paulo, e aí é importante entender que, embora o apóstolo Paulo seja colocado como um apóstolo, seguindo a Jesus, ele não teve contato com aquela geração inicial, ou seja, ele não estava com Jesus na prática daquela primeira ceia, antes de sua crucificação. Mas Paulo fala o seguinte em 1 Coríntios, de 11, de 23 a 25. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Muitos anos depois daquele momento de ceia, aqui, uma reunião já dos primeiros cristãos já mostra onde essa prática está sendo repetida. A gente pode tentar chamar de outra coisa, mas quando uma prática é repetida por um grupo de pessoas com identidade em comum, isso a gente chama de ritual. Se você vai sentar na mesa para poder comer, isso não é um ritual. Mas se você, toda vez que você senta, você faz de um determinado jeito e repete, e faz uma oração, isso é um ritual. E é muito importante a gente entender que nem todo ritual por si só é ruim. Existe um lado ruim do ritual quando ele se torna apenas um ritual. Ou seja, você repete sem nenhuma reflexão sobre aquilo que você faz. Mas, por outro lado, mesmo jogadores de futebol, às vezes, quando eles estão se preparando para jogar um jogo, por exemplo, eles têm um ritual deles, que é uma maneira que eles preparam o seu espírito através daquilo ali para lidar com a coisa. E aí, para nós, cristãos, isso é muito difícil. Por quê? Porque a gente tem esse ranço com a coisa ritualística. A gente acha que só por ser ritual está errado, porque não tem que repetir e tal, e não é bem assim, isso é uma ideia meio ignorante das coisas. E é muito importante a gente entender isso. Já nos primeiros anos da igreja, muitos anos depois da morte de Cristo, muitos anos depois daquela primeira ceia, Paulo está falando ali para os seus: recebi o quê? Recebi do Senhor uma prática, um jeito de agir, uma maneira que deveríamos fazer isso, esse ritual. E aí ele vai falar de duas coisas: de um lado prático, como fazer, de outro lado espiritual, como entender isso. O que significa isso? Como vocês devem entender esse ritual? Toda vez que vocês repetirem esse ritual, o que vocês devem pensar a partir dele? Como vocês devem meditar? Eu gostaria de ter mais tempo para abordar cada detalhe simbólico da ceia e seus precedentes históricos, mas assim, realmente o tempo não nos permite, ia ficar cansativo,
não é bem o propósito. Talvez um dia a gente possa criar um curso específico para falar dos sacramentos. Aí a gente pode falar de cada um, mais numa dinâmica de aula mesmo, e a gente pode estudar lá na Bíblia os sentidos de cada termo, que demora um pouco mais. Mas aqui eu escolhi focar no significado que a ceia precisa ter em nossa vida e como devemos praticá-la. Na comunhão dos santos, em volta da mesa do Senhor, a ceia do Senhor nos relembra que o Mestre, Jesus, nesse momento, nos faz olhar em 4 direções. Ok? 4 direções. Eu vou falar as 4 aqui, e eu queria que vocês tentassem gravar cada uma das 4, depois a gente vai explanar elas. Primeiro, a ceia do Senhor nos faz olhar para cima. Para cima. Segundo, a ceia do Senhor nos faz olhar para trás. Terceiro, a ceia do Senhor nos faz olhar para frente. Para cima, para trás, para frente. E por último, a ceia do Senhor nos faz olhar ao redor. Ao redor. Para cima, para frente, para trás, ao redor. Eu queria que a gente tentasse gravar isso, porque eu acho que ajuda muito didaticamente a entender. E para começar, eu queria falar por que a ceia do Senhor nos faz olhar para cima. Cristo, Jesus Cristo, está claramente acima de nós. Não estou falando aqui no sentido de acima das nuvens, ou mesmo no céu, no sentido metafísico, mas acima, superior, espiritualmente falando, em termos de morais, éticos, de poder e de tudo isso. Ele, na ceia do Senhor, é o exemplo a ser seguido. Ele é a referência de fé. Ele é a referência de entrega. Seu sangue, ali representado pelo vinho, nos limpa e nos capacita a sermos partes do seu corpo, de suas dores. E, através do seu sangue, nós somos capacitados a agirmos a cada dia como ele, com ele como referência. Então, toda vez que nós fazemos a ceia em memória dele, a gente olha para cima, a gente olha para aquele que é melhor do que nós. Se eu não me engano, o teólogo Agostinho, Agostinho de Hipona, que é chamado comumente de Santo Agostinho, ele dizia que o homem, quando ele está diante sempre daquele que é muito melhor que ele se melhora. Porque o amor dele, a sacralidade, a perfeição e a santidade plena, faz com que ele seja cada dia mais santo. Faz com que ele não possa se orgulhar ou se tornar arrogante. Porque por mais que ele melhore, ele é sempre aquém daquele a quem ele olha. E quando a gente olha para cima, através da ceia do Senhor e dessa prática ritual, a gente entende que a gente precisa seguir um prumo, um rumo, que nos aperfeiçoa, que nos conserta diariamente. Mas a ceia do Senhor também fala que a gente tem que olhar para trás, ela também nos ensina a olhar para trás. Nós devemos constantemente, olhando para trás, nos lembrar do Calvário, da dor, da humilhação que Cristo passou, indo em direção à cruz. Mas também, olhando para trás, nós vamos lembrar das suas promessas e da sua vitória. Devemos entender que não existe vitória sem luta e que todo pecado tem seu preço. Na ceia do Senhor, nós conseguimos olhar para trás e ver o sofrimento do nosso objetivo, do nosso prumo, e ver nesse sofrimento símbolos do nosso próprio pecado, da nossa própria destruição, da nossa capacidade de transformar em morte tudo aquilo que Deus nos deu de vida.
e entender que aquilo tem um preço. A ceia do Senhor eterniza a cruz do Calvário como um exemplo máximo de amor de um Deus bondoso, mas também de um Deus justo. É interessante porque eu acho que se eu fosse, assim, como alguém que gosta de criar coisas, criar uma religião, a última coisa era criar o símbolo máximo da minha religião com sangue, e dor, e sofrimento. A cruz foi o símbolo criado para os romanos para humilhar seus escravos. Era um tipo de morte criada para que aquele que era escravo não se atrevesse a lutar contra aquele império. E quando a gente olha para trás na ceia do Senhor, Jesus fala, isso que foi criado como um símbolo de maldade humana, eu vou transformar num símbolo da redenção de Deus. Por isso, quando a gente lembra, quando a gente traz à memória nesse ritual a ceia do Senhor, olhando para trás, a gente entende grande parte dos conteúdos de nossa fé. Assim como no Egito, onde o sangue que era passado no alto das portas desviou a ira de Deus, agora o sangue do Cordeiro, Santo de Deus, foi derramado por nós. Nós precisamos, sempre que a gente pratica a ceia do Senhor, relembrar e reviver isso, para que a gente possa viver em memória dele. Em terceiro lugar, a gente precisa, com a ceia do Senhor, olhar para frente. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 1 Coríntios 11. Nós lemos até o 25, agora eu vou ler o 26. Paulo fala assim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, na ceia do Senhor, a gente não só olha para trás para o que aconteceu, mas a gente olha para frente para o que Ele prometeu. Eu voltarei. O rei regressará para reinar. Ele voltará. Mais de 2000 anos se passaram desde que ele esteve aqui. E às vezes o nosso cristianismo parece se tornar apenas uma repetição saudosista de seus ensinamentos. Mas a ceia do Senhor nos ensina algo bem diferente. Ele um dia virá para reinar e restaurar toda a sua criação. Ele é o autor e Ele é o consumador de nossa fé. E Ele voltará. Tenha certeza disso. Por isso, toda vez que você participar da ceia do Senhor, lembre-se disso. Ele veio, Ele esteve entre nós. Ele padeceu, Ele morreu, mas ressuscitou, nos salvando de nossos delitos e pecados. E um dia, Ele voltará. Por isso, quando a gente pratica a ceia do Senhor, a gente tem que ter em mente que a gente está olhando para frente, como a gente estava cantando aqui agora. Pois eu sei que vivo estás e um dia voltará para restaurar e para reinar. E isso é uma parte ativa de nossa fé e de nossa tradição. Por último, a ceia do Senhor nos ensina a olhar ao redor. Não é à toa que Jesus praticou a primeira ceia entre os seus próximos, amigos. Por isso a ceia é praticada também na igreja, na comunidade. Na igreja primitiva, ela é literalmente um jantarzão, com todos da comunidade, comendo e se alegrando juntos. Precisamos entender o ato de Jesus de estar entre nós. Este sempre foi o objetivo do Pai, que é Deus, que suas criaturas usem do maravilhoso presente que é a vida, para cuidarem e abençoarem uns aos outros. Deus demanda de nós que olhemos para o outro,
que vejamos em seus olhos nossas próprias angústias e dores, que choremos para com os que choram, que curemos suas feridas. Precisamos entender que a ceia do Senhor é um convite para sermos participantes do corpo de Cristo. O mesmo corpo que fez questão de andar entre todos e ajudar sempre os que podia. Aquele corpo de Cristo que estava aqui presente na pessoa dele, fez questão de andar entre todos. Ele andou com ricos e pobres. E deu mais ênfase àqueles que precisavam. Se nós somos o corpo de Cristo, como igreja, nós devemos praticar a mesma coisa que ele. Não tem a ver com mudar o mundo. É mudar a essência de nossas mentes e nossos corpos. Tem muita gente que enxerga no cristianismo uma ideia quase que ideológica de formatação política. Como se fosse assim, não, nós vamos criar um pensamento cristão, e esse pensamento cristão vai criar uma sociedade massa, que vai mudar o mundo e trazer uma paz danada para tudo. Não é isso que Cristo ensinou. O evangelho de Cristo não é para mudar o mundo. A Bíblia fala claramente, ele vai vir e mudar o mundo. Ele voltará e restaurará. O evangelho de Cristo muda a pessoa. O reino de Deus está em você, em você, em você. Por isso que quando a gente come dos elementos e relembra, a gente entende que eu preciso ser como ele para o outro, independente do meu reino político. Os apóstolos achavam que Jesus vinha para fundar um reino bacana para Israel. Jesus sabia que não, e isso não o impediu de fazer o que podia. Da mesma forma, todos nós devemos agir assim. Eu faço o que eu posso, porque o meu Senhor, inspirador, me ensinou a fazer assim. E eu rejeito a hipótese de transformar isso em poder político. Não sei se vocês conseguem entender, até num momento de tanta polarização, a gente, muitas vezes, o poder político nos fascina, ainda que para o bem. Indói da cabeção mesmo da gente. E o cristianismo não fala disso, nem para um lado nem para o outro. O objetivo do cristianismo é transformar o ser. Para finalizar, eu queria que a gente refletisse melhor sobre nosso culto. Como eu disse no início, um racionalismo exagerado da cultura protestante fez com que entendêssemos o culto apenas como uma aula ou um curso. Precisamos aprender o valor desses rituais em nossa vida. É muito interessante, eu estava cantando e me veio um pensamento que a gente imaginar, nós estamos passando por uma pandemia, né, de Covid, onde já morreram mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Mas antes disso, no início do século passado, né, não, um pouco depois, eu acho que é isso, você teve a gripe espanhola, que também matou muito mais gente. Mas antes disso, você teve a peste negra, onde morreram diversas pessoas também. E é muito interessante como que o cristianismo continuou existindo como fé. Gente, pensa comigo. Desde a época de Jesus, quantos grandes impérios cresceram e caíram? Se a gente tivesse na década de 30, 40, 50, talvez nós íamos imaginar, o mundo no futuro vai ser nazista. Na época de Jesus, com certeza o mundo seria romano. Vários grandes poderes subiram e caíram. E enquanto isso, um grupelho de não mais do que algumas centenas de pessoas se reuniam em suas casas, faziam determinados rituais e entendiam esses rituais. E isso foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, tenta imaginar comigo que só no Brasil, quantas tradições cristãs estão se reunindo e praticando quase que os mesmos rituais que eram praticados há 20 séculos atrás. Quando você pensa nisso, e como que essa coisa foi sendo passada de pessoa para pessoa, você entende o poder
dessa ação através da tradição. Não estou dizendo que toda tradição é boa, tem tradição boa, mais ou menos, ruim e tal, mas a gente não pode jogar fora com água suja o bebê. Nós, como pessoas de tradição protestante, a gente tem que entender o valor dessas coisas. A gente não pode lidar, quando a gente chega aqui, entra na igreja, recebe uma palavra e sai abençoado, nós temos que agradecer por todos esses grandes homens que passaram por tudo isso, que foram perseguidos, mortos, esfolados. Aqui em diversos lugares, ainda acontece hoje no mundo, em vários lugares. E essas práticas, elas têm um significado. A gente não pode nem perder o ritual, nem o significado do ritual, porque são duas maneiras de matar o ritual. Uma é você matar ele por si só. Não, eu já entendi, então não vou praticar. O outro é você só praticar e não entender. Das duas maneiras, passa a nossa geração, que vive pouco, a gente sabe que a gente vive não muito, a outra geração não lembra de mais nada, e a terceira nem sequer pratica, nem entende, nem está nem aí. A chance que existia do cristianismo ter acabado durante esses mais de 20 séculos é enorme. Mas Cristo, como a gente estudou no outro, Ele é o autor dessa igreja, e Ele faz com que ela continue caminhando, e que a gente continue refletindo, e aprendendo, e praticando. E a ceia do Senhor, ela tem esse poder ritualístico, dentro da nossa fé, de entendimento de verdades eternas, que são nos comunicadas através de coisas palpáveis, como um pedaço de pão e uma bebida. E com isso, nós como cristãos, somos honrados com essa vasta tradição que nos ensina de realidades eternas, com coisas tão frágeis, coisas tão fracas. Esse é um padrão de Deus, né? Usar coisas fracas para mostrar seu poder. Seu poder não é diminuído pela fragilidade das coisas, muito pelo contrário, ele se torna mais poderoso, mais belo, mais eterno. E eu queria que, para a gente terminar aqui, a gente está orando, hoje, eu não sei se Fernando, você conseguiu, Fê? Fernando conseguiu mudar a ceia de data para a gente praticar ela hoje, para a gente poder estar pensando nisso, estar botando isso em prática, e entendendo o poder disso, entendendo o valor disso dentro da nossa igreja, dentro da nossa tradição cristã, dentro da nossa prática espiritual, que a gente possa estar praticando a ceia do Senhor, mas não só isso, praticando a vida cristã, eclesiástica, com uma responsabilidade com as gerações futuras, que estão ali sem pensar em nada, desenhando no papel, mas que daqui um pouco vão crescer, vão passar pelas mesmas lutas que a gente passa, e que vão precisar, como nós precisamos, entender essas verdades e aprender com elas. E nós precisamos ter um sublime amor por essas verdades, para que eles aprendam com o nosso amor, não com a nossa simples repetição, porque criança não aprende com simples repetição, ela aprende com amor. É só você ver criança com celular, como a gente gosta muito de celular, está todo mundo no celular. Eu fico brincando que as minhas pequenininhas, elas até sentar para assistir televisão, elas sentam igual eu, cruzam a perna assim, ó. Que é exatamente porque elas veem que a gente gosta, e elas tentam, elas repetem, e elas vão entrando, e aí elas vão aprendendo a partir da nossa prática. Esse é um dos motivos pelos quais a gente também pratica isso. Eu me lembro, novinho, meus pais praticando, não entendia nada, mas achava bacana, achava bonito, a maneira como o coração deles se tocava por aquelas coisas que aconteciam. Então, eu queria que a gente estivesse orando aqui, que aí a gente vai passar para a parte da ceia do Senhor. Tá bom? Só relembrando, a ceia do Senhor nos faz olhar para cima, para trás, para frente e ao redor. Ok? Ficar com isso ajuda a gente a lembrar do sermão. Deus amado, Pai de eternidade, obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor fala através da Tua palavra. O Senhor usa homens como o teólogo Packer para poder nos ensinar de verdades que talvez não teríamos conhecimento sem que ele tivesse dedicado sua vida a isso. Obrigado porque o Senhor nos lega uma tradição que nos ensina
a louvar, cultuar ao Senhor e a em comunidade aprender das tuas verdades, Deus. Te peço que o Senhor continue abençoando esse culto e as pessoas que participam dele, em nome de Jesus. Amém. Eu só quero fazer 2 observações sobre a ceia, que as pessoas sempre comentam, e algumas pessoas falam assim: hoje eu não vou participar da ceia, porque sabe como é, né, pastor? Eu não andei muito bem a semana, eu não andei fazendo coisas muito agradáveis a Deus. E a ceia é a mesa para pessoas imerecidas, para pessoas que não merecem tamanha graça representada no pão e no vinho, no corpo e no sangue de Cristo. Por isso que sempre quando lemos o texto nos chama a mais do que um exame intelectual, mas uma introspecção mesmo, uma percepção de dentro para fora, uma percepção do quão pecador você é e do quão incapaz você é de se apresentar aprovado diante de Deus. E aí, diante de tamanha constatação, todos nós nos rendemos à graça representada no perdão de Jesus pelos nossos pecados. Daí, também o tamanho da nossa alegria em nos perceber como perdoados. E daí o entendimento, pela fé, de que essa mesa são para aqueles que já são convictos dessa salvação, que já se entregaram a Jesus, se renderam a Cristo e entendem tudo isso que eu acabei de falar. E nós fazemos isso através de comunidades de fé bíblicas, que creem em tudo que eu acabei de falar, em tudo que eu acabei de dizer. Então, meu irmão, quando você receber o pão, o vinho, lembre-se desse texto, como foi muito bem explanado aqui por Stanley. Tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice. E esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Lembra do que eu acabei de dizer? Sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você vai receber aí pão, vinho. E eu só te peço que você nos espere
para fazermos isso juntos. Enquanto vocês estão recebendo pão, vinho, às vezes você pode se constranger. Você que ainda não experimentou isso, não é? Eu quero te dizer que ainda há tempo de fazer isso. Você pode fazer como alguns fazem. Vamos rasgar o verbo, né? Ninguém tá vendo, ninguém me conhece. Vou participar desse negócio aqui. E se enganar. E participar ali para todo mundo ver, porque tá todo mundo participando e você tem que participar também. Você pode escolher fazer isso. Ninguém vai te incomodar, mas não vai ter sentido nenhum. Ou você pode experimentar, dar espaço àquilo que o Espírito Santo está movendo no seu coração, para você se render a Cristo. Fala: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso comer do teu corpo. Eu preciso ter o teu sangue derramado sobre mim e gozar de uma nova aliança com Deus através do teu sangue. Eu preciso que o teu corpo, Senhor, o Senhor Jesus, seja o meu alimento, a minha sustentação, e não mais o meu dinheiro, não mais o meu casamento, não mais os meus filhos, não mais a droga, não mais a arrogância, mas o Senhor precisa ser o meu alimento. Por isso eu quero me render a Ti. E aí você vai ter esse marco na sua vida, juntamente com a comunidade de fé. Faça isso em nome de Jesus. Você pode fazer isso aqui, você pode nos procurar e fazer isso. Quero orar por você. Senhor Jesus, bendito seja o teu nome. Entendemos que esse pedaço de pão simboliza de maneira eficaz o teu corpo. Por isso, nós oramos e o consagramos a Ti. Da mesma forma, esse pequeno copo de suco de uva representa o Teu sangue derramado na cruz, que nos dá nova vida contigo. Em Teu nome, Senhor, nós também o consagramos a Ti. E que em nome do Senhor nós possamos gozar dessa vida eterna aqui e na sua volta, cheios de alegria e fé no Senhor. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos, Jesus. Amém. Coma do pão, beba do cálice e adore ao Senhor também.
Bendito seja o teu nome. Adorado seja o Senhor. Adorado mesmo, reconhecido por todos aqui, pela fé de que o Senhor é o nosso Salvador, Senhor e Salvador das nossas vidas. Celebramos ao Senhor, adoramos ao Senhor. Bendito, bendito, exaltado seja o teu nome, Senhor. Que mais e mais pessoas participem desse privilégio pela fé no Senhor, pela rendição ao Senhor Jesus. Em teu nome, Pai, em teu nome, Jesus, nós o adoramos. Em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Palavra de Deus para nós, hein? Deixa eu te falar aqui algumas coisas importantíssimas. Eu peço sua atenção. Se tiver alguém aí nos assistindo, fique ligado. Tem coisa muito importante para te contar aqui. Olha só. Uma coisa que eu preciso te dizer desde já é que no domingo que vem nós começamos uma nova série. Essa nova série vai chamar Protocolo 57. Protocolo 57. Vou te explicar. Por que Protocolo 57? Protocolo pode ser um documento ou uma normativa que estabelece como se deve atuar em certos procedimentos. Desse modo, compila condutas, ações e técnicas consideradas adequadas face a certas situações. Jesus deu a todos os seus seguidores um protocolo a ser seguido e os chamou de discípulos. O Sermão do Monte foi um protocolo dado por Jesus aos seus discípulos. Então, dos capítulos 5 a 7 de Mateus, nós vamos estudar tudo que Jesus nos manda fazer como seus discípulos. Por isso que chama Protocolo 57. Você pode convidar qualquer pessoa para participar, e a pessoa, você fala assim, participa, é muito bom. Protocolo 57 é uma seita, é um trem do diabo. Vai lá para você ver, não explica muito não. Chama a pessoa para vir, e aí ela vai ouvir aqui, vai ser muito bom. Nós começamos no domingo, e vai ser o seguinte, essa série, ela é um pouco diferente das outras séries. Porque essa série começa no domingo que vem, e ela também tem 57 dias. Então, durante 57 dias, do domingo que vem, que dá dia 25, se não me engano, de outubro, até o dia 20 de dezembro, todos os dias nós vamos estar estudando um texto da Palavra de Deus, compartilhando com os irmãos de maneira enfática o que Jesus nos ensina entre os capítulos 5 a 7 de Mateus. Vale muito a pena você participar, você tem que se comprometer mesmo. Nós vamos fazer desafios durante a semana, vai ser uma coisa muito bacana. Vamos pensar em maneiras da gente se conectar mais, além dos grupos, tá bom? E durante esses 57 dias, se não me engano, 9 domingos serão palavras compartilhadas aqui na igreja. Essas palavras compartilhadas no domingo, provavelmente vão se tornar estudos a serem compartilhados nos grupos, tá bom? Durante a semana. Eu não sei qual grupo que eu posso participar. Você entra lá no Instagram da Conviva, manda mensagem lá pra gente, a gente vai fazer contato com você. Tem gente que trabalha de maneira voluntária nisso aqui na Conviva e nos ajuda nisso. Então você pode participar. Tem o Daniel e o Stanley aqui que participam de um grupo. Tem eu e Cristina que estamos com o nosso grupo parado e vamos voltar. Tem mais alguns grupos aí que estão em desenvolvimento, mas eu não vou divulgar aqui agora, porque eles ainda estão em desenvolvimento. Tem Vaguinho e Douglas, está acontecendo lá na sua casa? Na casa de Tiago, na casa de Alexandre, na casa de Vaguinho, enfim. Mas se você não conhecer essas pessoas, você pode fazer duas coisas: entrar em contato com a Conviva pelo WhatsApp ou pelo Instagram, ou nos procurar aqui após o culto. Então, um recado importantíssimo para te dar. Outro recado importantíssimo para te dar é o seguinte:
aqui eu não estou mobilizando ninguém. Eu só estou informando a vocês da oportunidade que vocês têm, do privilégio que qualquer pessoa aqui na igreja, que está aqui hoje, tem, de poder nos ajudar e nos envolver com diversas demandas na igreja. Eu vou citar algumas aqui. Tá bom? Então, assim, eu só estou falando aqui agora para você saber, quem está me assistindo saber, mas você pode nos procurar depois. Então, fique ligado aqui, gente, ó. Fique ligado aqui comigo. Algumas coisas que nós precisamos fazer para essa comunidade de fé. O Conviva Kids, que é um ministério muito atuante na nossa cidade, tem trabalhado com crianças aqui na igreja e nós queremos ampliar isso. Para ampliar isso, nós estamos precisando de algumas coisas. Sendo bem específico, nós estamos precisando de 2 climatizadores, mas se Deus te tocar e você quiser dar até 3, pode ser 3. Precisamos de pelo menos uma mesa, 2 tatames e um armário, tá bom? E um armário. Além disso, estamos precisando de mais voluntários e professores, tá bom? Voluntários e professores. São 2 classes diferentes. Voluntário, você pode se envolver, você pode ajudar em diversas coisas. Professor tem que ter um envolvimento maior com o ministério, uma certa capacitação. Enfim, se você se enquadra, procure Amanda, Tamires, Cristina, que está ali. Você pode nos ajudar. Eu só estou informando a vocês aqui hoje, mas durante a semana nós vamos estar trabalhando e mobilizando para correr atrás dessas coisas, tá bom? Então, isso é para quem se sente privilegiado em poder participar. Uma outra coisa que nós estamos fazendo aqui nós precisamos colocar uma cortina preta aqui, nós precisamos consertar essa projeção, nós precisamos preparar um hall de recepção aqui na frente, nós precisamos estruturar as salas lá em cima, nós precisamos colocar iluminação aqui nessa escada. E como eu costumo dizer, eu até disse para os jovens alguns dias aqui, digo para todo mundo, esse espaço aqui não é a igreja, é um espaço que a igreja usa. Nosso intuito é usar ele cada vez mais para a cidade, mas ele tem que estar estruturado. Então nós precisamos fazer várias coisas nele, vamos estar procurando algumas coisas durante a semana, mas eu estou te informando, se você quiser participar, se você entende que é um privilégio participar, não perca tempo e nos ajude, tá bom? Para acabar, o último recado que eu tenho para te dar, são 2 eventos que nós vamos estar fazendo. Um desses eventos se chama Reconstrução. Ele vai acontecer no sábado que vem, às 19 horas. Quem está organizando ele são alguns jovens que estão aqui presentes conosco. Está ali o Lucas, Ana, Elisa, tem Débora, tem Amanda também. Eles estão envolvidos trabalhando nisso. Aqui nós não temos essa divisão de ministérios. A gente envolve a igreja em tudo. Então hoje, por exemplo, nós tivemos um dia das crianças no parque, a gente tentou envolver o máximo de pessoas. Da mesma maneira com esse evento. Nós vamos ter um evento nesse sábado que se chama Reconstrução emocional, espiritual e social, não é isso? Vai rolar muita coisa bacana aqui nesse sábado. Só que eu preciso te explicar uma coisa. Esse evento está acontecendo de um jeito que eu acho muito bacana, que foi ideia dos jovens, mas eu acho que é uma ideia que nos faz nos identificarmos muito com isso, que é o seguinte, você só pode convidar pessoas que você vai dar atenção. Então, nós só queremos que participem desse evento pessoas que vão trazer pessoas que vão poder dar atenção a essas pessoas. Então vai ser um evento bem envolvente, um evento que nós vamos falar de um jeito diferente sobre necessidades muito importantes para o ser humano, no aspecto social, emocional e espiritual. Vale muito a pena vir, mas é um evento muito envolvente. Não rola você simplesmente, vou lá ver o que é. Melhor você não ir. Participe, se envolva. Eu coloquei aqui, tem alguns contatos. Por isso, está vendo? Nós precisamos mexer aqui. Então tem alguns contatos aqui, mas você pode procurar ali agora, Lucas,
Ana ou Elisa, que estão ali no fundo, eles vão informar para vocês qualquer coisa que vocês precisam saber sobre o evento, mas principalmente, eu quero participar desse evento. Se você tem o desejo de participar, avise a eles, porque a gente está organizando tudo para que seja um evento bem envolvente, um momento assim de compartilhar, de relacionar. Enfim, é isso. Falei, tá, é isso mesmo, ok? Por último, eu queria pedir só a oração e expectativa dos irmãos. Depois de amanhã, nós vamos estar conversando com a liderança da igreja sobre a possibilidade de, no meio ou fim de novembro, nós fazermos um dia de retiro, de saída para a cidade, fora da cidade, para ministração, palavra e oração com diversos irmãos da igreja. Não sabemos ainda se vai dar certo, mas eu queria pedir aos irmãos que estivessem orando por isso. Estamos sentindo muito essa necessidade de tirarmos um tempo, um dia ou um fim de semana para ministrarmos uns aos outros, mesmo nessa nova configuração pós-pandemia, né? Ou ainda em pandemia. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. Acho que eu não esqueci nada. Vamos orar e terminar, irmãos. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui. Obrigado por essas demandas, por essas necessidades, porque isso é sinal de que nós estamos caminhando. Como Conviva, como a igreja que quer amar, cuidar e educar crianças, como igreja que quer servir a cidade, como igreja que quer falar às pessoas sobre a necessidade de uma reconstrução. Senhor, são tantas demandas, são tantas dores e também são tantos sonhos, mas tudo isso nós colocamos diante do Senhor. Que o Senhor seja o crivo, que o Senhor penere aquilo que não é do Senhor, aquilo que o Senhor não quer que nós façamos, e que nós estejamos prontos, dispostos a te servir e fazer a tua vontade. Eu quero clamar ainda, Senhor, nessa noite, por dois tipos de pessoas. Por aquela pessoa que está aqui hoje e precisa de cura. Precisa de cura. Cura para feridas emocionais. Feridas que não se saram fisicamente. Feridas que só vão se sarar pelo poder que há em Jesus Cristo sendo ministrado na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Nos dê a oportunidade, Senhor, de acessar essas pessoas, de ajudarmos, de sermos cura, bálsamo do Senhor para a vida daqueles que estão feridos. Mas eu quero clamar também em nome de Jesus, por outro tipo de pessoa, pela pessoa que o Senhor está chamando para curar pessoas. Meu Deus, nos tira do comodismo, nos leva, Senhor, para perto daqueles que carecem, que precisam ser ministrados, em nome do Senhor. Pessoas que estão precisando serem ministradas depois de meses de isolamento. Pessoas que passaram a ter medos. Pessoas que estão vivendo em constante crise. Pessoas que estão depressivas. Pessoas que estão mais dependentes do dinheiro, do reconhecimento. Em nome de Jesus, o Senhor nos levanta como ministros do Evangelho. Somos e podemos ser cura do Senhor para aqueles que clamam, para aqueles que necessitam. Então, usa, Senhor, levanta-nos, leva-nos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. E assim eu clamo, eu oro, eu agradeço ao Senhor por cada pessoa aqui. Que a gente possa ir debaixo da paz e do refrigério do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vá na paz de Cristo Jesus.
Como eu disse, se você precisar de mais alguma informação sobre o que eu falei, nos procure aqui que a gente conversa. Deus te abençoe.